capítulo 6. O texto é um pouco extenso, irmãos, mas é importante que façamos a leitura. Peço a paciência dos irmãos. Romanos capítulo 6, versos 1 ao 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o texto aqui que acabamos de ler nos traz informações muito importantes para a nossa vida espiritual. Contudo, nós, nessa noite, precisamos responder algumas perguntas. O assunto principal do texto é pecado. Os irmãos devem ter percebido isso logo na leitura do texto. Mas precisamos, antes de lidar com o texto, precisamos responder algumas perguntas. E eu vou apresentar as perguntas, vou procurar responder cada uma delas. Na terceira pergunta, nós vamos entrar no texto novamente. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: qual é a condição do homem sem Cristo? Você precisa compreender isso para que depois entremos no texto. Qual é a condição do homem sem Cristo? A segunda pergunta é: qual é a condição do homem que está em Cristo? E a terceira pergunta: como o homem que está em Cristo deve lidar com o pecado? Portanto, respondendo à primeira pergunta, qual a condição do homem sem Cristo? Queridos, no plano espiritual, o homem sem Cristo, ele só erra.
não acerta, ele nunca acerta, ao contrário, ele só erra. O homem sem Cristo, ele é incapaz de fazer algo que agrade a Deus. O homem sem Cristo, ele é incapaz de se aproximar de Deus. Mas como, pastor? Mas por que, pastor? Eu vou responder, porque, em primeiro lugar, porque o homem sem Cristo está morto. Espiritualmente falando, o homem sem Cristo, ele está em morte, está morto. E a morte, segundo as Escrituras, ela separa o homem de Deus. A morte espiritual, a condição dele, o separa de Deus. Ele está separado de Deus. Desde o Éden. Lá no Éden o homem morreu. Lá ele morreu. Lá a humanidade morreu. Então aqueles que não estão em Cristo e que estão em Adão, morreram com Adão lá no Éden, estão mortos. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte aqui não pode ser entendida apenas como uma morte física. É claro que a morte física vem como consequência, mas a morte aqui é a morte espiritual. Todos pecaram, todos morreram, todos estão em morte espiritual. Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos morreram, e por causa da morte espiritual estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Todos os homens, portanto, amados irmãos, estão mortos. E uma vez mortos espiritualmente falando, eles não podem agir por si mesmos, tomar decisões por si mesmos para ir até Deus. O homem que morreu espiritualmente não pode fazer isso. Você já viu algum morto levantar do caixão? Alguém que já viu? Só nos tempos de Jesus, quando Jesus ressuscitava os mortos. Mas você já viu algum morto levantar e dizer: olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero tomar decisões? Não. A comparação aqui, irmãos, é correta. Porque assim como a morte física impede o homem de realizar qualquer coisa, assim também a morte espiritual impede o homem de se aproximar de Deus. Paulo confirma isso lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Ele diz lá: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É Cristo que dá vida. É Cristo que dá vida para o pecador que está morto espiritualmente. O homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. O homem sem Cristo, queridos irmãos, ele anda por um caminho completamente oposto ao caminho de Deus. Por quê, pastor? Segunda resposta: porque o homem sem Cristo, além de ele estar morto espiritualmente, o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Essa é a condição dele. E não sou eu que estou inventando isso, isso a Bíblia diz. Ele é inimigo de Deus. Conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 10: porque se nós, quando inimigos, está falando com a igreja, mas ele lembra do passado, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. O apóstolo Tiago também, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, o homem sem Cristo, ele ama o mundo, e por isso também ele é inimigo de Deus. O homem sem Cristo, ele tem prazer nas coisas desse mundo, por isso todas as suas atitudes são más. Tudo que ele faz, ele erra,
diante de Deus. Até as coisas boas que Ele faz são consideradas por Deus más. Até as coisas boas que o homem sem Cristo faz são recusadas por Deus, não são aceitas por Deus. Na verdade, Deus as considera como trapos de imundícia. É isso que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Tudo que o homem faz sem Cristo, portanto, é pecado. O homem sem Cristo, o homem sem fé em Jesus Cristo, ele não pode agradar a Deus. A Bíblia não diz isso? O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As obras do homem sem Cristo são recusadas, são comparadas como trapo de imundícia. Sabe o que é o trapo de imundícia? Naquele período, era um pano que era usado, que as mulheres usavam no período da menstruação. Era o trapo de imundícia. Essas obras que aparentemente são boas, que o homem sem Cristo realiza, é dessa forma que Deus vê, como um trapo de imundícia. Nesse sentido, amados irmãos, o homem sem Cristo não pode agradar a Deus. A sua natureza ela é totalmente corrompida. A natureza do homem é uma natureza corrupta. O coração do homem é corrupto, é enganoso. Nos diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Davi, também falando a respeito disso, lá no Salmo 51, versículo 5, ele disse: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, todos, desde a tenra idade, desde a infância, desde o nascimento, é pecado dos pés à cabeça. O homem já nasce em pecado. Você não precisa ensinar seu filho a mentir, você não precisa ensinar seus filhos a fazer coisas erradas, ele já nasce sabendo. Nós precisamos ensiná-lo a palavra de Deus. Nós precisamos orar por eles, para que o Espírito de Deus venha sobre eles. Nós precisamos ensiná-los o caminho do Senhor e fazer aquilo que as Escrituras mandam. Mas o errado você não precisa fazer, ele já nasce sabendo. Todo homem depois de Adão, portanto, meu irmão, minha irmã, ele já nasce escravo, e escravo do pecado, ou seja, escravo da sua própria natureza, que é uma natureza caída, que é uma natureza adâmica, que é uma natureza pecaminosa. E se o homem caído, nós estamos falando do homem sem Cristo, esse homem caído, esse homem que é corrupto na sua natureza, se ele permanecer como está, se ele não vir a crer em Cristo, ele perecerá eternamente. O inferno o receberá. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não está em Cristo Jesus, o homem sem Cristo, se ele permanecer assim, o destino dele é a perdição, porque sobre ele está a ira de Deus. O destino dele, portanto, será a perdição eterna. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem sem Deus. Debaixo da ira de Deus, não há como ele sair dessa situação, não há como ele sair por ele mesmo. Na verdade, ele não quer sair, porque ele tem prazer no pecado, ele ama o pecado, ele ama as coisas dessa vida, ele perdeu o seu livre-arbítrio no Éden. Agora todas as suas decisões aqui na terra, todas elas são influenciadas pelo pecado que habita nele. O pecado
influencia o homem em todas as suas decisões. Vejam, queridos irmãos, ele está morto espiritualmente. Ele está morto. O morto não pode ir a Deus. O homem sem Cristo, portanto, ele tem prazer no pecado. O seu arbítrio está contaminado pelo pecado. Por isso ele não pode se converter por ele mesmo. Ele não pode tomar essa decisão por ele mesmo. Jeremias capítulo 3, versículo 23, o profeta fala exatamente isso. Ele diz: pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo tirar as suas manchas? Não pode. Se Deus não intervir, se Deus não se manifestar e tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, não pode. É Deus que precisa intervir. Por isso, meu irmão, se você está aqui nessa noite e ainda não creu verdadeiramente em Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, a palavra de Deus essa noite é: se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Agarre-se a Cristo pela fé, porque Ele está te chamando, é Ele que nos chama. Você vem aqui nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, Ele está lhe chamando para uma vida nova. Ele morreu por pecadores como você e eu. Ele morreu por pecadores imundos, sujos como você e eu. Jesus é o único meio para que o pecador seja livre do inferno. Respondido, portanto, a primeira pergunta: o homem sem Cristo está separado de Deus, está morto, está em trevas, é inimigo de Deus, e se permanecer assim perecerá. Primeira pergunta está respondida. Segunda pergunta: qual a condição do homem que está em Cristo? O homem em Cristo está espiritualmente vivo. Se o homem sem Cristo está morto, e por isso ele não pode tomar decisões de ir a Deus por si mesmo, senão antes Deus tocar nele, Deus chamá-lo. Por outro lado, aqueles que foram chamados, aqueles que foram alcançados, aqueles que foram ressuscitados, porque o morto precisa ressuscitar, e a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele ressuscitou espiritualmente. Aqueles que ressuscitaram, eles estão em Cristo e eles estão vivos espiritualmente. Em Cristo passamos da morte para a vida. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas. Deus nos tirou de lá e Deus nos colocou no reino da luz. Foi Deus quem fez isso. O mesmo texto de Paulo aos Efésios, que diz que estávamos mortos, diz agora que nós estamos vivos. Acompanhe comigo, Efésios 2, 5 ou 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso aquele que está em Cristo está vivo, espiritualmente falando. Está sentado nos lugares celestiais, ou seja, está ligado com Cristo, está ligado com Deus. Mas respondendo ainda a pergunta, a condição desse homem, pastor, que está em Cristo, os que estão em Cristo agora são filhos de Deus. Éramos inimigos, éramos escravos do pecado, éramos dirigidos pela nossa natureza adâmica caída. Agora com Cristo nós somos filhos de Deus e fomos reconciliados. Aonde está isso? Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados. Antes éramos inimigos, mas agora pertencemos a Deus. Somos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Aqueles que estão em Cristo não eram filhos, mas foram feitos filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 17, 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, tudo vem de Deus. A salvação vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam, queridos irmãos, agora somos nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você é filho de Deus. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Se o destino daqueles que não têm Cristo é a perdição eterna, o sofrimento eterno, e os que estão em Cristo? Qual é o destino deles? Vou responder também. João 14, 1 ou 3 diz: não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for, eu teria dito: vou preparar. Pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Os que estão em Cristo Jesus, o destino deles é habitar eternamente na casa do Pai. Habitar com Deus. Você tem familiares que de repente você perdeu, faleceram, e que eram crentes em Jesus Cristo. Teu coração pode ficar em paz, porque ele está, segundo as Escrituras, na casa do Pai. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqueles que creram em Jesus, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, entrarão naquele lugar pelas portas. A garantia chama-se Jesus Cristo. Eu respondi duas perguntas: a condição do homem que não está em Cristo, e a condição do homem em Cristo. O homem sem Cristo está morto, o homem com Cristo está vivo. O homem sem Cristo é inimigo de Deus, o homem com Cristo, ele é filho de Deus. O homem sem Cristo destinado a ir ao inferno, o homem com Cristo está destinado aos céus. Agora a terceira pergunta, e essa terceira pergunta eu respondo baseado no texto que nós lemos, Romanos 6, 1, 23. Como que o homem com Cristo agora deve lidar com o pecado? Como que ele deve lidar? O texto que nós lemos, mais precisamente os versos 1 ao 12, Paulo está dando continuidade àquilo que ele estava falando no capítulo anterior. E o que ele estava falando, pastor, no capítulo anterior? Paulo estava falando sobre justificação, lá no capítulo 5. Ele começa o versículo 1 dizendo as seguintes palavras: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, alguns dias, preguei aqui falando sobre a justificação. Justificação é um ato de Deus que Ele realizou não dentro de nós, não em nós, mas por nós. É um ato jurídico, é um ato forense. Quando Deus, por meio de Cristo, Ele não aplica a penalidade do pecado que era para ser aplicada sobre nós. Ele aplica sobre Cristo. A penalidade foi sobre Cristo, e a justiça de Deus foi aplicada a nós. Por isso, aqueles que estão em Cristo estão definitivamente justificados. Paulo estava falando isso no capítulo anterior. Portanto, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, você que está em Cristo, quando Deus olha para mim, Ele não vê o Márcio. Não vê o Márcio. Ele não vê o pecado do Márcio, pecados do passado, e os pecados do presente, que ainda pecamos. Mas quando Deus, o Pai, olha para mim, Ele vê o seu Filho em mim. Ele vê o sacrifício perfeito que foi realizado em meu favor. Ele vê o sangue do Filho dele sobre a minha vida. Por isso Ele declara justificado, não porque eu tenho justiça própria, mas porque foi aplicada sobre mim, sobre você, a justiça de Deus. É isso que Paulo vinha falando no capítulo 5. Mas quando chega no capítulo 6, o texto que nós lemos, o versículo 1, Paulo faz a
diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque aonde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele pergunta: mas então, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde, versículo 2: de modo nenhum. Como veremos aí no pecado, nós, o que para ele morremos? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que embora nós já fomos justificados por Cristo, já fomos declarados justos, nós não podemos abusar da justificação da fé para viver uma vida ímpia. Embora eu já tenha sido declarado por Deus, e você tenha sido declarado Deus justos diante de Deus, nós não podemos agora, Deus já me declarou justo mesmo, então agora eu vou viver segundo a minha natureza. Não! Eu não posso usar disso para viver uma vida ímpia, uma vida pecaminosa. Paulo diz que nós fomos, nesse texto, batizados em Cristo na sua morte. O batismo aqui não é batismo com água, não. O batismo aqui é uma inserção. Cristo nos inseriu na sua morte. Nós fomos crucificados com Ele. O nosso velho homem deve estar lá, preso, pregado na cruz do Calvário. Então, respondendo à pergunta, como o cristão, pastor, deve lidar com o pecado? O cristão, a resposta é: o cristão deve viver uma vida nova. Deve viver uma vida nova. Cristo morreu e ressuscitou. Assim também, o verdadeiro cristão morreu para o pecado, ressuscitou espiritualmente, para viver uma vida nova na presença de Deus. O versículo 11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como que o cristão deve ver? Ele deve considerar morto para o pecado, para uma vida de pecado, mas vivo para Deus. Ou seja, em outras palavras, você deve viver para Deus. O propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus. Esse é o propósito maior. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Queridos, o verdadeiro cristão, ele não obedece mais à sua natureza adâmica caída, embora a natureza ainda esteja presente em nós, mas não obedece mais. Quem obedece à sua própria natureza, quem é escravo da sua própria natureza, é o homem sem Cristo. O homem com Cristo é diferente. Ele não é escravo mais da sua natureza. Nele agora habita o Espírito Santo. Nós temos em nós o Espírito de Deus, e portanto nós devemos agora andar no Espírito. Versículo 13, continuando: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. Olha, mais uma vez aí a palavra ressurretos. Vocês ressuscitaram dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, a nossa vida, o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, que está em Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que nos dá condições para viver segundo as Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que nos dá condições para andar com Deus. Eu não consigo entender, queridos irmãos, quando tantos crentes que dizem ser crentes, que dizem ser de Deus, mas ainda vivem uma vida ímpia. Diz ser crente, diz ser de Deus, mas vive uma vida como igualmente aquele que não está em Cristo. Não entendo. Vive na desonestidade, na mentira, nas falcatruas, enganando as pessoas. Vive na prostituição. Quantos cristãos, homens, mulheres, jovens e velhos, que declaram ser crentes e vivem uma vida de sexo fora do casamento? Isso é
é prostituição, é fornicação, é pecado. Vivem em adultério, traem a esposa, traem o esposo. Há pessoas que dizem ser cristãos, passam horas na frente do computador, vendo pornografia. Isso é impureza. E essas impurezas não são praticadas por um cristão verdadeiro, um cristão que nasceu de novo. Essas impurezas não são praticadas pelos santos que hão de herdar a vida eterna, mas essas impurezas são praticadas pelos ímpios que perecerão eternamente. Apocalipse 22:15 nos diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Aquele que nasceu de novo, que tornou-se filho de Deus, que habita nele o Espírito Santo, não pode mais ter prazer na vida antiga. Há muitos que adoram frequentar ambientes, mesmo sendo cristãos, adoram frequentar ambientes que em nada glorificam, onde há bebedices, onde há glutonarias, onde há cobiças, onde há conversas tolas, onde há promiscuidade, onde a sensualidade é louvada, onde as músicas que tocam lá, nenhuma delas louvam a Deus, nenhuma delas glorificam a Deus. Na verdade, glorificam o homem e faz do homem o objeto de idolatria. Esses lugares são inadequados para aqueles que vão herdar a vida eterna, para aqueles que são santos de Deus. Queridos irmãos, o que o Filho de Deus, que aquele que nasceu de novo, tem ainda a ver com o mundo? Eu pergunto aos irmãos, segundo as Escrituras: nada. Absolutamente nada. O Filho de Deus não tem nada mais a ver com o mundo. Na verdade, queridos irmãos, diz que eu não entendo isso, mas eu entendo. Alguém que diz ser crente, mas vive no pecado, isso significa que na verdade essas pessoas nunca conheceram a Deus. Nunca conheceram a Deus. Naquele grande dia, o Senhor não dirá a elas: olha, vocês se desviaram, mas o Senhor dirá a elas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca. São crentes nominais, são frequentadores de igreja, são esquentadores de banco. O máximo que um homem sem Deus pode fazer é tornar-se um religioso, é ter aparência de cristão, é ter aparência de que é Deus, mas não é, é ímpio. É um ímpio. Parece trigo, mas é joio. Parece ovelha, mas é bode. Jesus disse que quando Ele vier, Ele vai separar o joio do trigo. O trigo será colocado no celeiro, mas o joio será queimado. Ele vai separar as ovelhas dos bodes, os verdadeiros dos falsos. Eu pergunto para você nessa noite: quem é você? Você que vem domingo após domingo, quem é você? Você é um cristão verdadeiro, que vive para Deus, que vive para glorificar a Deus? Ou você é um religioso, um esquentador de pão? Você é ovelha ou você é bode? Quem sou eu? Quem somos nós, irmãos? A ênfase do capítulo 6 de Romanos é santidade. Santidade. Aqueles que foram justificados por Deus agora devem viver uma vida de santidade, de santificação. Portanto, respondendo ainda a pergunta, já estou encerrando, mas respondendo a pergunta: pastor, como vive um homem, ou melhor, como homens com Deus, com Cristo, em Cristo, lida com o pecado? Respondendo a pergunta: o homem que está em Cristo deve viver como escravo de Cristo. Respondendo: o homem que está em Cristo deve viver como escravo de Cristo. O homem sempre é escravo. Ou ele é escravo
pecado ou ele é escravo de Cristo. A servidão ao pecado, queridos irmãos, torna o homem cativo de suas paixões. Mas a servidão a Cristo torna o homem livre. É um paradoxo. Você só é livre quando você é escravo de Cristo. Aí você torna-se livre. Agostinho de Hipona dizia: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Nesse sentido, irmãos, o cristão, ele não é senhor de si. Ele é criado pela palavra e ele deve viver a sua vida submisso à palavra de Deus. Versículo 19, acompanhe comigo. Paulo dizendo aí: falo como homem por causa da fraqueza da carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Olha o que ele diz agora: assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. A minha vida, o meu corpo deve ser usado para servir a Deus em santificação. Meus irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vos apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o culto racional. Esse é o culto que Deus espera de você. Deus não espera de você que você venha apenas um domingo aqui e bata algumas palmas e cante alguns corinhos. Não é isso que Deus espera. Não é somente isso que Deus espera. O culto racional é quando nós oferecemos toda a nossa vida, o nosso corpo, para glorificar a Deus. Se você ainda não teve encontro com Cristo, eu repito, agarre-se a Cristo nessa noite. Renda-se a Ele. Ele é o único que pode livrar o pecador do inferno. Se você já é um cristão, mas ainda que esteja vacilando em alguns momentos, porque somos falhos, continuamos a pecar, embora não somos mais escravos do pecado, se coloque diante de Deus essa noite, porque Ele te chama para a santificação. Deus nos chama para a santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Que Deus o abençoe nessa noite. Os irmãos entenderam? A condição do homem sem Deus, a condição do homem com Deus, e a forma como nós que estamos em Cristo, estamos com Deus, devemos lidar com o pecado, é dessa forma. Que Deus abençoe